Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente do Palácio Apostólico, da Biblioteca do Palácio Apostólico, audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 10 de fevereiro. Nos estúdios, Silvana e José. Uma saudação às emissoras de rádio e televisão que, a partir deste momento, estarão conosco. O Santo Padre dá início à audiência geral, introduzindo com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor, então, à escuta da sua palavra e receber a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A pace sia con voi. E con il tuo spirito. Teremos Dalla lettera di leitura San Paolo Apostolo ai Colossesi. Leitura aos Colossenses, primeiramente em italiano. Vamos Con ogni ouvir, então. sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate in parole o in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Parola di Dio. Próxima leitura será feita em francês. Colossenses 3, 16, 17. De la lettre aux Colossiens. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Estamos transmitindo audiência geral com o Santo Padre diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico. A leitura agora será feita em inglês. Colossenses 3, 16, 17. Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another in all wisdom, and as you sing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. The word of the Lord. Próxima leitura será feita em alemão. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander. Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, teremos agora espanhol e, na sequência, português. Lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palavra de Deus. Leitura agora será feita em
português, Monsenhor Bruno Lins. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo quando fizerdes, por palavra ou obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Palavra do Senhor. Próxima leitura será em árabe e depois polonês. Leitura de Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17. لتنزل فيكم كلمة المسيح وافرة لتعلموا بعضكم بعضا وتتبادلوا النصيحة بكل حكمة رتلوا لله من صميم قلوبكم شاكرين بمزامير وتسابيح وأناشيد روحية ومهما يكن لكم من قول أو فعل فليكن باسم الرب يسوع تشكرون به الله الآب. كلام الرب. E a última língua tradicional das audiências gerais, o polonês. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże. E agora teremos então a catequese do Papa Francisco dedicada à oração. O Papa está fazendo uma série de catequeses dedicadas a essa temática. Hoje é a 24ª catequese, o tema rezar na vida cotidiana. Catequese, como já é de tradição, o Papa irá fazer em italiano. E nessas respectivas línguas que nós ouvimos a leitura do texto bíblico, nós teremos uma síntese e a saudação aos grupos linguísticos por parte do Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nella catechesi precedente abbiamo visto come la preghiera cristiana sia ancorata nella liturgia. Na catequese anterior vimos que a oração cristã está ancorada na liturgia. Hoje evidenciaremos como da liturgia ela regressa sempre à vida cotidiana, nas ruas, nos escritórios, nos meios de transporte. E nela o diálogo com Deus continua. Quem reza é como o apaixonado, que traz sempre no coração a pessoa amada, onde quer que esteja. Tutto viene assunto in questo dialogo con Dio. Com efeito, tudo é assumido nesse diálogo com Deus. Cada alegria torna-se um motivo de louvor, cada provação é ocasião para um pedido de ajuda. A oração é sempre viva, como o fogo das brasas, até quando os lábios não falam. Cada pensamento, embora aparentemente profano, pode ser permeado de oração. Até na inteligência humana há um aspecto orante. Com efeito, ele é uma janela aberta para o mistério. Ilumina os poucos passos que se nos apresentam e depois abre-se para toda a realidade que a precede e a supera. Questo mistero non ha un volto inquietante o angosciante. Este mistério não tem um rosto perturbador nem angustiante. O conhecimento de Cristo faz-nos confiar que onde os nossos olhos e o nosso olhar e os olhos da nossa mente não podem ver, não há o nada, mas uma graça infinita, alguém que nos espera.
é uma graça Così infinita. la preghiera cristiana trasfonde nel cuore umano una Assim, a oração speranza cristã infunde no invincibile. coração humano uma esperança invencível. Qualsiasi esperienza tocchi il nostro cammino, Qualquer que seja a experiência que toque o nosso caminho, in bene. o amor de Deus pode transformá-lo em bem. A questo proposito, il Catechismo dice: noi impariamo A esse propósito, o Catecismo diz: aprendemos a orar em certos momentos, escutando a palavra do Senhor e participando no seu mistério pascal. Mas a cada momento, nos acontecimentos de cada dia, o seu Espírito é nos oferecido para fazer brotar a oração. O tempo está nas mãos do Pai. É no presente que nós o encontramos, não ontem nem amanhã, mas hoje. Hoje encontro Deus. Sempre tem o hoje do encontro. Não há outro dia maravilhoso do que o hoje que vivemos. Gente que vive sempre pensando no futuro será melhor, mas não vive o hoje. É gente que vive na fantasia, não sabe pegar o concreto da realidade. O hoje é real, é concreto. E a oração é hoje. Jesus vem ao nosso encontro hoje. Esse hoje que nós estamos vivendo. E a oração que o transforma em graça, ou melhor, que nos transforma. Apazigua a raiva, sustenta o amor, multiplica a alegria. Infunde a força de perdoar. Às vezes parece-nos que já não somos nós que vivemos, mas que a graça vive e age em nós através da oração. É a oração que esperamos. É a graça. Viver o hoje. E quando vem um pensamento de raiva e descontentamento que leva, você deve parar. Senhor, para onde estou indo? É ali. E o Senhor irá dar a você a palavra correta, o conselho para ir avante, sem esse sugo amargo do negativo. Porque a oração, usando uma palavra profana, é positiva sempre. A oração é sempre positiva. Nos leva sempre para a frente. Cada dia que começa, se for acolhido na oração, é acompanhado de coragem, para que os problemas a enfrentar já não sejam obstáculos à nossa felicidade, mas apelos de Deus, ocasiões para o nosso encontro com Ele. Quando você é acompanhado de Deus, você se sente mais corajoso e também muito mais feliz. Rezemos sempre por tudo e por todos, e também pelos inimigos. Jesus nos aconselhou isso. Rezem pelos inimigos. Rezemos pelos nossos entes queridos, mas também por aqueles que não conhecemos. Rezemos até mesmo pelos nossos inimigos, como a Escritura muitas vezes nos convida a fazer. A oração dispõe a um amor superabundante. Rezemos especialmente pelos infelizes, por quantos choram na solidão e perdem a esperança de que ainda haja um amor que pulse por eles. A oração realiza milagres. E então os pobres intuem, pela graça de Deus, que até na sua situação precária, a oração do cristão tornou presente a compaixão de Jesus.
pois ele olhou com grande ternura para as multidões cansadas e perdidas como ovelhas sem pastor. O Senhor, não esqueçamos, é o Senhor da compaixão, da proximidade. 3 palavras para não esquecer, porque é o estilo do Senhor: compaixão, proximidade, ternura. A oração ajuda-nos a amar os outros, apesar dos seus erros e pecados. A pessoa é sempre mais importante do que as suas ações. E Jesus não julgou o mundo, mas salvou-o. É uma vida difícil daquelas pessoas que sempre julgam os outros, estão sempre condenando, julgando. Uma vida feia. Quando Jesus veio para nos salvar, abra o seu coração, perdoe, justifique os outros. Se você também próximo aos outros, tenha compaixão, tenha ternura, como Jesus. É necessário amar cada pessoa. Lembrando na oração que somos todos pecadores e, ao mesmo tempo, amados por Deus, um por um. Amando assim este mundo, amando-o com ternura, descobriremos que cada dia e cada situação traz dentro de si um fragmento do mistério de Deus. Escreve ainda o Catecismo. Orar nos acontecimentos de cada dia e de cada instante é um dos segredos do reino revelados aos pequeninos, aos servos de Cristo, aos pobres das bem-aventuranças. É justo e bom rezar para que a vinda do reino da justiça e da paz influencie a marcha da história. Mas também é importante levedar, pela oração, a massa das humildes situações cotidianas. Todas as formas de oração podem ser este fermento a que o Senhor compara o reino. O homem, a mulher, todos nós, é como um sopro, como a relva. O filósofo Pascal escrevia: não há necessidade que o universo inteiro pegue em armas para o esmagar. Um vapor, uma gota de água é suficiente para o matar. Somos seres frágeis, mas sabemos rezar. E esta é a nossa maior dignidade e também a nossa fortaleza, coragem. Rezar em cada momento, em cada situação, porque o Senhor está próximo. E quando uma oração está em sintonia com o coração de Jesus, obtém milagres. Obrigado. Encerra assim Papa Francisco a sua catequese de hoje, dedicada à oração na vida cotidiana. Teremos agora a síntese em várias línguas, iniciando pelo francês e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Il vous assure de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Uma saudação aos nossos amigos que, através das redes sociais, estão coligados conosco nesta manhã. Você no Brasil, em Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, você em Cabo Verde, junto conosco também Timor-Leste. Que bom saber que vocês estão conosco, rezando com o nosso Papa Francisco. O Papa recordava já nas suas palavras iniciais que na catequese de hoje falamos sobre a oração na vida cotidiana. Na catequese anterior, o Papa falava da oração cristã, que está ancorada na liturgia.
Portanto, hoje o Papa evidenciou devient un motif como de louange. da liturgia Toute épreuve est l'occasion ela d'une regressa grande aide à vida et toute cotidiana. pensée peut être Nas imprégnée ruas, de prière. nos escritórios, Elle communique nos meios de ainsi au transporte, cœur humain recordava Francisco. une espérance E nela, invincible. na oração, o Le diálogo catéchisme com nous Deus enseigne à ce propos continua. que nous apprenons à prier à tout Continua instant, na vida cotidiana. mais surtout Quem aujourd'hui reza, où nous rencontrons recordava le Père. Francisco, Il n'existe pas de jour plus merveilleux que quem l'aujourd'hui reza é de notre como vie. apaixonado. Quando você Et está c'est la apaixonado, prière né? Você qui le transforme en colocando grâce. dentro da sua vida, né? Se você está Mieux, apaixonado por uma c'est pessoa, o elle que qui nous faz? transforme. Você sempre carrega no Chaque coração jour qui essa commence, pessoa, s'il onde est quer accueilli dans la prière, que esteja. s'accompagne du courage Com d'affronter efeito, les tudo difficultés, é assumido nesse diálogo com Deus. des occasions Cada de alegria, então, rencontre torna-se um avec motivo de lui. louvor. Cada Prions donc provação pour toutes choses é ocasião et para pour um tout le pedido monde, de ajuda. même pour nos ennemis, A oração car la é prière sempre viva, dispose à un como o amour fogo das surabondant. brasas, até quando os lábios não falam, Prions surtout pour les recordava personnes malheureuses. Papa Francisco. La prière accomplit en ce sens Cada des pensamento, miracles, embora aparentemente parce qu'elle profano, nous aide pode à ser mieux aimer les permeado autres, também de oração. malgré leurs erreurs et leurs Até a péchés. inteligência humana há um En aspecto aimant ainsi orante. ce monde Com avec efeito, ela tendresse, nous é uma découvrons janela que chaque aberta jour para o mistério, chaque dizia chose Francisco, porte en porque soi ilumina un aos fragment du poucos mystère passos de Dieu. que se nos apresentam Le e depois catéchisme dit abre-se encore então para que toda a vivre les realidade événements de chaque que a jour et de precede chaque instant e a est supera. l'un des secrets du royaume. Este mistério Nous sommes não tem des êtres rosto fragiles. perturbador nem angustiante, Sachons dizia o prier, Papa. O conhecimento de Cristo faz-nos confiar que onde o nosso olhar e os olhos da nossa mente não podem ver, Elle obtient não há des nada, miracles. mas uma graça infinita. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien Santo les Padre agora saúda os fiéis de língua francesa. Fratelli di lingua francese, fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di darci il gusto della preghiera quotidiana, perché essa renda possibile il miracolo dell'incontro con il prossimo nella sua sofferenza e nelle sue necessità. A tutti imparto la mia benedizione. Vous saluant en italien, le Saint-Père O vient de Papa dire saúda cordialmente os fiéis de Je língua salue cordialement francesa, les personnes de irmãos e langue irmãs. française. Peçamos ao Frères et Senhor sœurs, que nos demandons dê au o Seigneur gosto de da nous oração donner le goût de la cotidiana prière para que quotidienne, afin ela qu'elle torne rende possível o milagre do le miracle encontro de com la o próximo rencontre avec le no seu prochain sofrimento e nas dans suas sa necessidades. souffrance et dans A ses todos, besoins. disse o Papa, concedo a À minha tous, j'accorde la benção. bénédiction. Próxima síntese que teremos agora será em inglês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico, audiência geral com o Papa Francisco, ainda nesse período de pandemia, sem a presença dos fiéis. No último domingo nós tivemos a presença do Santo Padre, depois de algumas semanas, na janela que dá para a grande Praça São Pedro, com a oração mariana do Ângelus. Esperamos que em breve possamos ter novamente o Santo Padre no contato com os fiéis também, na audiência geral. A temática de hoje, como dissemos, o Papa fala sobre rezar na vida cotidiana. E a oração cristã infunde no coração humano uma esperança invencível. Qualquer que seja a experiência que toque o nosso caminho, recordava Papa Francisco nas suas palavras, o amor de Deus pode transformá-la em bem. Importante isso também para dar um pouco de ânimo na nossa vida, quando nós estamos no meio das dificuldades, quando estamos desanimados. Qualquer que seja a experiência que toque o nosso caminho, o amor de Deus pode transformá-la em bem. A esse propósito, diz o Catecismo, aprendemos a orar em certos momentos, escutamos a palavra do Senhor e participando no seu mistério pascal. Mas a cada momento, nos acontecimentos de cada dia,
o seu Espírito é nos oferecido para fazer brotar a oração. O tempo, recordemos isso sempre, o tempo está nas mãos do Pai. É no presente que nós o encontramos, não ontem, nem amanhã, mas hoje. O Papa falava justamente, porque no futuro, e esquecemos o hoje. Porque o hoje é realidade. Nós estamos vivendo o hoje. O tempo está nas mãos do Pai. E no presente, nós o encontramos. Não há outro dia maravilhoso do que o hoje que nós vivemos. E a oração que o transforma em graça, ou melhor, que nos transforma. É o segredo, podemos dizer aqui, que o Papa nos dá hoje. Como transformar a nossa vida? A oração transforma a nossa vida em graça, ou melhor, transforma cada um de nós. A saudação agora do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese. Invito tutti, soprattutto in questo tempo di pandemia, ad avvicinarsi al Signore nella preghiera quotidiana, portando a Lui i nostri bisogni e quelli del mondo intorno a noi. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. O Papa saúda então os fiéis de língua inglesa, convido todos, disse, sobretudo nesse tempo de pandemia, aproximar-se do Senhor na oração cotidiana, levando a Ele as nossas necessidades e aquelas do mundo em torno a nós. Sobre vocês e suas famílias invoco a alegria e a paz de Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. God bless you. Próxima síntese que teremos será em alemão e depois espanhol. Não há outro dia maravilhoso do que o hoje que vivemos. Importante a gente assimilar isso. E a oração que o transforma em graça, ou melhor, que nos transforma, apazigua a raiva, sustenta o amor, multiplica a alegria, infunde a força de perdoar. Esse é o poder da oração. Às vezes parece-nos que já não somos nós que vivemos, mas que a graça vive e age em nós através da oração. Francisco dizia nas suas palavras durante a sua reflexão que cada dia que começa, se for acolhido na oração, é acompanhado de coragem, para que os problemas que nós devemos enfrentar já não sejam então obstáculos à nossa felicidade, mas sim apelos de Deus, ocasiões para o nosso encontro com Deus. Tem uma grande verdade naquilo que diz o nosso Santo Padre. Quando começamos o dia com a oração, nos enche também de coragem. Coragem para enfrentarmos os problemas, que já não serão obstáculos à nossa felicidade, mas sim a nossa oração será um apelo a Deus, ocasião para o nosso encontro com Ele. Portanto, rezemos. Rezemos sempre, e o Papa diz, por tudo e por todos. Rezemos pelos nossos entes queridos, isso é muito fácil, né? Como é? Mas também por aqueles que não conhecemos. E o Papa dizia mais uma vez, rezemos até pelos nossos inimigos, como a Escritura muitas vezes nos convida a fazer, como Cristo nos convidou a fazer. Porque é fácil rezar pelos entes queridos, mas pelos inimigos é difícil. A oração dispõe a um amor superabundante. Mas vamos à saudação agora que o Santo Padre fará também aos nossos irmãos de língua alemã. Saluto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. La preghiera è il lievito con il quale impastare tutta la vita,
anche le umili circostanze quotidiane. Così possiamo vivere sempre la presenza di Dio che ci desidera felici. Signore vi benedica tutti. Herzlich grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Das Gebet ist der Papa Sauerteig. dirige a sua saudação então aos irmãos e irmãs de língua alemã. A oração é o fermento com qual levedar toda a vida, também as humildes circunstâncias cotidianas. Assim, possamos viver sempre na presença de Deus, que nos deseja felizes. O Senhor abençoe todos vocês. A próxima síntese que teremos será em espanhol e, como já estamos habituados, é o próprio Santo Padre, na sua língua-mãe, quem faz a síntese em espanhol. Assim, a gente tem o privilégio também de ouvir o Santo Padre na sua língua-mãe. E irá fazer, na sequência, também a sua saudação aos fiéis de língua espanhola. Na sequência, Monsenhor Bruno Lins nos traz a síntese em português da catequese do Santo Padre e o Papa também que irá dirigir o seu pensamento para todos os fiéis de língua portuguesa. Pois ainda a síntese em árabe e a última em polonês. Essas são as línguas tradicionais da audiência geral. Mas vamos ouvir então o Santo Padre na sua língua-mãe. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la oración en la vida cotidiana. El que reza es como un enamorado. Lleva siempre en el corazón a la persona amada, vaya donde vaya. Por eso podemos rezar en cualquier momento, en los acontecimientos de cada día, en la calle, en la oficina, en el tren, con palabras o en el silencio de nuestro corazón. Incluso un pensamiento aparentemente profano puede estar impregnado de oración. El Espíritu del Señor siempre se nos ofrece para que brote el diálogo con Él. La oración nos va transformando, calma la ira, mantiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza de perdonar. En la oración se nos concede la gracia para afrontar cada día con esperanza y valentía, como llamadas de Dios y ocasiones para encontrarnos con Él. Además, la oración nos ayuda a amar a los demás, conscientes de que todos somos pecadores, al mismo tiempo amados personalmente por el Señor. Somos seres frágiles, pero sabemos rezar. Esta es nuestra mayor dignidad. Por tanto, recemos por todo y por todos, por nuestros seres queridos y también por las personas que no conocemos, incluso por nuestros enemigos. Recemos especialmente por los que más sufren a causa del dolor y la enfermedad, de la soledad y la precariedad. Rezando y amando así este mundo, amándolo con compasión y ternura como Jesús, descubriremos que cada día lleva escondido en sí un fragmento del misterio de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Mañana celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos. Pidamos por su intercesión que el Señor conceda la salud del alma y cuerpo a todos los que sufren a causa de alguna enfermedad y de la actual pandemia. Y fortalezca a quienes los asisten, los acompañan en este tiempo de prueba que atraviesan en sus vidas. Que Dios los bendiga a todos. Teremos agora a síntese em português com o Sr. Bruno Lins e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa, conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações
pelas vossas intenções de pastor de toda a Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, dirigida especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. A oração cristã, embora esteja ancorada na liturgia, permeia todos os aspectos do nosso dia a dia. Trata-se de um diálogo contínuo com Deus, que se assemelha ao comportamento de um enamorado que traz sempre em seu coração a pessoa amada. Por isso, não há realidade de nossa vida que não possa se converter em tema do nosso diálogo com Deus. Cada alegria, cada tristeza, cada pensamento ou acontecimento. E, na oração, tudo é transformado pela graça de Deus, gerando em nós uma esperança inabalável. Por outro lado, a oração nos ajuda a amar os outros, não obstante os seus erros. Pois quando estamos na presença de Deus, nos lembramos que somos todos pecadores, amados pelo Senhor, e que a pessoa é mais importante que as suas ações. Enfim, na oração enxergamos ainda melhor as nossas fragilidades, mas também a nossa grandeza. Portanto, rezemos sempre, por tudo e por todos, pois a oração, quando feita segundo o coração de Jesus, pode obter milagres. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Cari fratelli, la preghiera trasforma il nostro sguardo e ci aiuta a farci vicini a tutti, anche coloro che sono diversi da noi. Vegli sul vostro cammino la Vergine Maria e vi aiuti a essere questo segno di amore senza condizioni in mezzo ai vostri fratelli. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione di Dio. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Queridos irmãos, a oração transforma o nosso olhar e nos ajuda a fazer-nos próximos de todos, mesmo daquelas pessoas que são diferentes de nós. Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajude a ser sinal de um amor sem condições no meio dos vossos irmãos. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção de Deus. Portanto, a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. A oração transforma o nosso olhar, disse o Papa, e nos ajuda a fazer-nos próximos de todos, mesmo daquelas pessoas que são diferentes de nós. Vele sobre o nosso caminho a Virgem Maria, nos ajude, disse o Papa, a ser sinal de um amor sem condições no meio dos nossos irmãos. Temos agora a síntese em árabe, pois a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Nas suas palavras ainda, o Papa nos pedia: rezemos especialmente pelos infelizes. E quantas pessoas infelizes a gente conhece? Quantas pessoas nós encontramos no nosso dia a dia? Rezemos especialmente pelos infelizes, por quantos choram na solidão e perdem a esperança de que ainda haja um amor que pulse para eles. A oração realiza milagres. E então, os pobres intuem, pela graça de Deus, que até na sua situação precária, a oração do cristão tornou presente a compaixão de Jesus, pois ele olhou com ternura para as multidões cansadas e perdidas, como ovelhas sem pastor. O Papa falava da compaixão, as três palavrinhas, né? Compaixão, proximidade e ternura. Três palavras que nos dá a figura de Jesus. Três palavras que nos dão
essa dimensão, esse amor imenso de Jesus. E a oração ajuda-nos, então, a amar os outros, apesar dos seus erros e pecados. A pessoa é sempre mais importante do que as suas ações. E Jesus não julgou o mundo, mas o que ele fez? Salvou-o. Portanto, é necessário amar cada pessoa, lembrando na oração que somos todos pecadores e, ao mesmo tempo, somos todos amados por Deus, cada um de nós, um por um. Amando assim esse mundo, amando-o com ternura, descobriremos que cada dia e cada situação traz dentro de si um fragmento do mistério de Deus. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Siamo esseri fragili, ma sappiamo pregare. Questa è la nostra più grande dignità. E quando una preghiera è secondo il cuore di Gesù, ottiene miracoli. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Papa saúda então os fiéis de língua árabe. Somos seres frágeis, mas sabemos rezar. Esta é a nossa maior dignidade. E quando uma oração é segundo o coração de Jesus, obtém milagres. O Senhor abençoe todos vocês, os proteja sempre de todo mal. A última síntese que teremos será em polonês e depois a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua polonesa. A velhice, o nosso futuro, a condição dos idosos depois da pandemia. Esse é o título do documento publicado ontem, com o qual a Pontifícia Academia para a Vida, de acordo com o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, propõe uma reflexão sobre os ensinamentos a serem extraídos da tragédia causada pela difusão da Covid-19, sobre suas consequências para hoje e para o futuro próximo de nossas sociedades. Ensinamentos que evidenciaram uma dupla consciência, ou seja, por um lado, a interdependência entre todos e, por outro, a presença de fortes desigualdades. Estamos, diz o texto, todos à mercê da mesma tempestade, mas, num certo sentido, também se pode dizer que estamos remando em barcos diferentes. Os mais frágeis estão afundando todos os dias. Então, é indispensável repensar o modelo de desenvolvimento de todo o planeta. O documento evidencia que, do ponto de vista estatístico e sociológico, homens e mulheres têm geralmente hoje uma experiência de vida mais longa, vive-se muito mais. E essa grande transformação demográfica representa, de fato, um desafio cultural, antropológico e econômico. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em 2050, haverá 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo. Uma a cada 5 pessoas será idosa. Portanto, é essencial, então, tornar nossas cidades lugares inclusivos e acolhedores para os idosos e, em geral, para todas as formas de fragilidade. Uma outra boa notícia para nós é que a Rádio Vaticano está completando 90 anos. A voz do Papa para o mundo inteiro, esse dia 12 de fevereiro, completa 90 anos. Saluto cordialmente i polacchi. Pensando alla preghiera quotidiana, auguro che in ogni situazione della vita vi accompagni un colloquio con Cristo da cuore a cuore, non soltanto davanti al Santissimo, alla croce, a un'immagine sacra, ma anche mentre vi recate al lavoro, in viaggio e durante gli impegni quotidiani. Che questa preghiera diventi la vostra buona abitudine. Vi benedico di cuore. Papa saúda, então, cordialmente os fiéis poloneses, pensando na oração, disse o Papa cotidiana, mas os votos que
cada situação da vida os acompanhe, um colóquio com Cristo, de coração a coração, não somente diante do Santíssimo, da cruz ou de uma imagem sagrada, mas também enquanto você vai para o trabalho, na viagem, durante os compromissos cotidianos, que esta oração torne-se uma boa habitude. Abençoo todos de coração. Assim, Santo Padre nos faz o convite também para rezarmos, né? Quando estamos pela rua, quando estamos em viagem, quando temos compromissos cotidianos. Agora a última saudação do Santo Padre, como já também é costume, habitude, o Papa irá fazer para os fiéis de língua italiana, recordando sempre que concluímos sempre a audiência geral com a oração do Pai Nosso em latim e a bênção apostólica do Papa Francisco. Il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica rivolta in modo speciale ai A bambini, bênção apostólica, em especial para as crianças, os idosos e aqueles que são provados por particulares sofrimentos. Expresso a minha proximidade às vítimas da calamidade ocorrida 3 dias atrás no norte da Índia. Uma parte de uma geleira se destacou, provocando uma violenta inundação que atingiu os lugares de obras, de barragens. Rezo pelos defuntos e pelas famílias das vítimas atingidas. No Extremo Oriente, em várias partes do mundo, na próxima sexta-feira, 12 de fevereiro, muitos milhões de homens celebrarão o Ano Novo Lunar. A todos eles e suas famílias, desejo enviar a minha cordial saudação, unida com os votos que o novo ano porte frutos de fraternidade e solidariedade. Nesse particular momento, no qual fortes são as preocupações para enfrentar os desafios da pandemia, que tocam não somente o físico, mas também influem também nas relações sociais, faço votos que cada um possa gozar de plena saúde e de serenidade, enquanto convido todos a rezar pelo dom da paz e de outro bem, que isso se obtenha com a bondade e respeito, com clarividência e coragem, sem esquecer um cuidado preferencial pelos mais pobres e frágeis. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana. Em uma sociedade que continua a ser dilacerada por contrastes e divisões, sejam sinal de um projeto de reconciliação e de fraternidade que afunda suas raízes no Evangelho e na ajuda indispensável da oração. Meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Amanhã celebraremos a memória litúrgica da Beata Virgem Maria de Lourdes. Faço votos de imitar Nossa Senhora na plena disponibilidade à vontade de Deus. Muito obrigado. Agora o Santo Padre vai rezar a oração do Pai Nosso em latim e conceder a todos a sua bênção apostólica, que também nós recebemos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, nos debita nostra, et nos dimittimus debtoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a male. Domino vobiscum.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral de hoje. Concluímos com as palavras do Santo Padre. Quando estamos na presença de Deus, nos lembramos que somos todos pecadores, amados pelo Senhor, e que a pessoa é mais importante que as suas ações. Na oração, enxergamos ainda melhor as nossas fragilidades, mas também a nossa grandeza. Rezemos sempre, por tudo e por todos, pois a oração, quando feita segundo o coração de Jesus, pode obter milagres. Com essas considerações, chegamos à conclusão da nossa transmissão ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico, da audiência geral desta quarta-feira, 10 de fevereiro, sobre a oração na vida cotidiana. Nos estúdios da Rádio Vaticano, desejando a todos uma boa quarta-feira, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.